Olá, muito bem-vindos todos. Eu sou a Tatiana Nequete, eu estou aqui com a escritora Lélia Almeida. A gente vai começar esse ciclo de conversas nossas, na verdade, sobre obras de mulheres escritoras de literatura fantástica que foram adaptadas para o cinema. Primeiro de tudo, queria agradecer muito a Lélia, porque, né, por ter topado essa empreitada comigo. E era uma coisa que, inclusive, a gente já pensava há um tempo, né? Mas aí, quando saiu o edital do FAC, eu pensei, pronto, vamos fazer isso lá no edital. E pretendemos seguir, inclusive, essa conversa, né? Tem muito mais. Continuaremos. Eu conheci a Lélia num curso, inclusive, que ela estava ministrando, que foram 2 módulos, né? Sim. Ali na taverna, que foi o Mulheres que Dão Medo, que era só sobre mulheres escritoras de literatura fantástica da América Latina, né, que era o teu foco. É o teu foco principal, né, imagino, de Sim. pesquisa. E tu tem um grupo de estudo, né, Lélia? Sim, eu tenho um grupo que se chama Escola de Leitoras e que a gente só lê mulheres, autoras mulheres, e um dos módulos é Mulheres que Dão Medo, mas esse ano ele está com o nome Casa de Bonecas, porque são casas de bonecas, casas mal assombradas, bonecas e meninas. Então, o tema está sendo esse, as descobertas estão sendo maravilhosas também. E vamos começar a falar, então, da Mary Shelley, que foi essa escritora que escreveu né, o Frankenstein, ou o Prometeu Moderno. Eu acho que em português ficou o Moderno Prometeu, inclusive. Sim. E que foi uma das obras mais adaptadas para o cinema e que mais derivou personagens a partir dessa figura do Frankenstein, né, que ela criou. Mas a gente vai falar especialmente da adaptação feita em 1931, que foi dirigida pelo James Whale. Então, vamos começar a falar um pouco da Mary Shelley e das mulheres no gótico. Vamos. A ideia, né, que originou o nosso encontro feliz, meu e da Tati, era um curso sobre as mulheres que dão medo, né? Agora tá muito é uma literatura que está muito na moda, não só o resgate de textos antigos, mas também uma produção muito grande de mulheres escrevendo o que se chama de insólito, inquietante, estranho, misterioso. Tem uma série de conceitos, eu dou muita risada com a discussão dos conceitos, né, da diferença entre todos eles, porque a gente está falando de coisas muito parecidas, mas o elemento do estranho, né, do insólito que é fundamental. E sempre me chamou muito a atenção uma meninazinha de 18 anos escrever esse livro que é conhecido, né, como um mito completamente original, considerado o grande mito moderno, né? Da onde que sai aquele monstro de uma menina de 18 anos amparada ali, né, por pais leitores, mas a gente vai começando a conhecer um pouco a vida da Mary Shelley, cheia de tragédias, né? E vai começando a entender, mas também a filiação dela como leitora, né, em relação ao que os pais liam, mas também ao próprio marido. A Mary Shelley nasce, então, em Londres, em 1797, e morre em Londres, em 1851. Ela é filha do filósofo William Godwin e da feminista escritora Mary Wollstonecraft, que é famosíssima, né? Depois ela se casa com o poeta e filósofo Shelley, em 1816. A mãe da Mary morre 10 dias depois do nascimento da menina, e isso é um dado, né, muito fundamental. Tem aí toda uma história que ela ia escrever no túmulo da mãe, né, que ela lia, porque era uma maneira de estar conectada com uma vida inteligente que ela não tinha mais em casa, porque a relação com a sua madrasta não era bem assim. E também está relacionado
a outros mitos, né? O mito do próprio Prometeu, do Fausto, né? Algumas coisas das metamorfoses de Ovídio e ao romantismo inglês via Byron e o próprio Shelley, né? Uma coisa que eu acho que dá para já falar aqui, assim, se eu posso fazer esse adendo, é que quem quiser conhecer um pouquinho melhor a vida da Mary Shelley, saiu um filme sobre a vida dela, né? Que inclusive eu botei ali numa pasta que eu compartilhei com a Lélia pra gente ficar vendo tudo que fosse possível sobre E as aí, tu obras. gosta do filme? Assim, eu acho que o filme tem uma questão muito interessante em termos de olhar, porque assim, ele foi dirigido por uma diretora saudita e ele teve uma mulher roteirista, então pelo menos essa tentativa da representatividade do olhar feminino em cima dessa mulher eu acho bem interessante. É um filme informativo, né? Assim, tu vai Sim, sentar ali, eles pedagógico, didático. pedagógico, eles tentaram É, fazer o mais próximo que eles puderam da vida dela, que eu também acho bom, assim, porque em filmes biográficos acho importante que a gente se mantenha o mais fiel quanto possível, né, a biografia que a gente está retratando. E assim, ele coloca em cena a Ellie Fanning e a Maisie Williams, que são duas garotas que eu adoro e que, enfim, sim, eu também. estou estudando essas crianças que estão finalmente sendo permitidas crescer na frente das telas, né? E é o caso das duas, inclusive. Eu acho bem informativo e gosto dessa parte também. Ah, não, a gente não tem como falar sobre toda a vida e biografia dela, né? Mas ela já é filha literária de dois grandes pensadores, né? Da maior excelência. E esse dado, então, sobre a escritura do Frankenstein, que em 1816 a Mary e o Shelley passam o verão com Byron, Polidori e a irmã dela, a Claire, próximos de Genebra, na Suíça, onde ela concebe a ideia do seu romance, né? Então tem uma aposta. Byron sugere como passatempo um desafio que cada um dos presentes deve escrever uma história de fantasmas. E a Mary Shelley, em junho de 1816, teve a visão de um jovem estudante dando a vida a ossos que havia recolhido de uma sepultura. Bom, essa é né, a história, e o monstro, o Victor Frankenstein, que é um estudante de medicina, dá vida a uma criatura a partir de cadáveres. Isso é importante falar porque o Frankenstein é sempre associado à figura do monstro, como se o nome do monstro fosse Frankenstein, que na verdade é a figura do médico. Estruturalmente é como um quebra-cabeça literário, né? Uma coleção de documentos aparentemente ao acaso, de cuja justa posição o erudito detetive deve inferir um significado. Frankenstein consta de 3 círculos concêntricos de narração: as cartas de Robert Walton, a exposição do próprio Victor Frankenstein ao Walton, né, que ele conta a sua triste e terrível história, e as conversas do monstro com Frankenstein, dentro das quais se inserem receptáculos de devaneios que contêm outras narrações em miniatura, né, a história da mãe de Félix e Ágata, a história de Safie, enfim, né. Tem um ensaio que eu super recomendo, porque eu acho que não dá muito tempo assim para a gente investigar, né, dessas duas escritoras, Sandra Gilbert e Susan Huber, né? Isso aqui é uma bíblia da crítica literária feminista, que se chama La Loca del Desván, The Mad Woman in the Attic, né? La escritora e la imaginação literária del siglo XIX, nunca foi traduzido para o português, onde tem um ensaio que se chama La Gemela del Horror, La Eva Monstruosa de Mary Shelley. O estudo é maravilhoso, vai fazer né, associações inteligentíssimas com toda a história da literatura inglesa, mas vai dizer que é uma leitura, uma releitura
do Paraíso Perdido também. Uma das observações que elas fazem, assim, que entre os 17 e os 21 anos, depois de ter lido Milton 2 vezes, a Mary Shelley esteve continuamente, quase que continuamente grávida, reclusa ou amamentando. Ao mesmo tempo, é precisamente a coincidência de todas essas atividades díspares, seus estudos familiares, sua iniciação à sexualidade adulta e a sua autoeducação literária, parece que o desenvolvimento do seu sentido de si mesma como criatura literária e criadora parece ter sido inseparável da sua autodefinição emergente como filha, amante, esposa e mãe. Assim, pois, projeta o mito do seu nascimento, seu próprio mito de origem, precisamente nos termos cosmogônicos aos que aludem continuamente os seus pais, seu espaço e, de fato, toda a sua cultura literária. Franks é tanto uma fantasia feminina de sexo e leitura, um psicodrama gótico que reflete o sentido de Mary Shelley do que poderia ser chamado uma bibliogênesis, como uma versão do retrato do relato misógino implícito em Um Paraíso Perdido. Bom, o nível do ensaio é mais ou menos esse, né, que eu acho que é maravilhoso, assim, elas realmente se dedicaram a fazer uma leitura fantástica, não encontrei muitas outras que eu goste tanto como essa, então é um ensaio que eu recomendo para a gente ter aí como até ler num curso, quem sabe, mas sempre eu fiquei muito impressionada com essa figura, né, junto com a Jane Eyre também da Charlotte Brontë, que botam os monstros para fora, né? Aquela Bertha Uhum. Mason dentro de um sótão e que bota fogo na casa. Então, quem eram essas autoras do século XIX, né, que são chamadas as loucas do sótão, que nada mais são as grandes artistas que ali na sua clausura, na sua vida doméstica, escreveram coisas jamais escritas pelos homens e jamais imaginadas que pudessem ser escritas pelas mulheres. Então, eu tenho total apreço por essas loucas varridas, né? E eu tenho uma pergunta sempre que eu acho que a gente pode um dos temas e grandes motes assim da literatura gótica, de horror, de terror, seja lá o nome que for, masculina, é a obsessão da noiva morta, né? Da noiva morta, da mulher oculta, da noiva fantasma, e que a gente não pode ler isso de uma forma ingênua, né? Uhum. Pode ter um monte de significado sobre a questão do feminino, né, na criação dos homens, quando falam sobre isso, mas também, né, de uma questão extremamente misógina desse cadáver dessa noiva morta. E eu me pergunto assim, qual é o grande mote das mulheres que escrevem esse tipo de literatura? Eu ainda não tenho a resposta, né? Eu ainda não tenho essa resposta, mas eu acho que o Frankenstein pode nos dar uma pista muito interessante para começar. Bom, acho que a gente pode passar assim meio correndo pela história, né? A história, e isso que eu ia falar sobre a narrativa, que eu acho super inventiva, tu tem uma história moldura, que é um capitão que acha o Victor Frankenstein lá no meio do Ártico, e ao mesmo tempo eles avistam o navio, toda a tripulação avista essa criatura enorme fugindo, e ele descobre que esse homem está atrás dessa criatura, e esse homem começa a contar a sua história. Então a gente tem toda a primeira metade do livro, que é o relato do Victor Frankenstein, até a partir do momento em que ele decide criar essa criatura, ele dá vida a essa criatura através de um processo que não fica muito claro, inclusive, acho importante destacar, assim, porque é mais alquímico do que essa questão do raio, né, que cai, da eletricidade, apesar do raio ser mencionado. Mas aí ele cria essa criatura, se arrepende na hora, já foge, sai correndo, e então a gente não sabe o que acontece a partir do momento que o Frankenstein ganha vida. E aí tu tem todo o momento dele chegando em casa, reencontrando a família, começam a acontecer vários eventos, né? Ele descobre que existiram muitos assassinatos na família dele, assim, e grandes tragédias. A irmã, uma das primas, na verdade, né, acusada pelo assassinato, é condenada. E daí, quando tu
né, daí tu vai numa linha até que tu encontra o Frankenstein. E daí tu vai ter toda a versão do Frankenstein. Então ela é super fragmentada, essa narrativa, assim. Nela não é nem um pouco linear, e eu acho isso muito inventivo, Que assim. dá um ritmo e uma agilidade muito grande, gente. Eu não consigo parar cada vez que eu já li várias vezes, né? Isso dá Uhum. um ritmo muito bom e volto a me perguntar assim, essa autora com 18 anos, com essa capacidade, com esse talento para escrever dessa maneira que é uma perfeição, né? Assim, é muito inovadora, né? Tu tem essa questão do confronto das narrativas, assim, tu tem primeiro tudo que o Victor te conta sobre esse monstro e depois esse monstro se contando. E tu vê que essa figura monstruosa, ela é super complexa. Ele é uma criatura que ele começa a entender o que ele é e entender que ele é diferente dos outros humanos que ele enxerga. Ele começa a observar e a tentar se Lá enclausurado naquela cabana na Alemanha, convivendo com uma família que ele ajuda, até que ele percebe a reação das pessoas quando enxergam ele, né? E ele também se vê e sabe que ele é assustador, né? E que isso é uma garantia de que ele não será amado. E é o que ele pede, então, pro Victor Frankenstein, que ele quer uma companheira. Isso os é, filmes também já exploraram de várias maneiras diferentes, né? Mas que ele quer uhum. essa companheira, ele ganha então essa promessa do Frankenstein que vai fazer uma companheira que depois desiste e aí começa o grande périplo de perseguição quando o monstro diz que vai encontrar o Frankenstein na noite de núpcias e aí um sem número de mortes das pessoas queridas do Dr. Frankenstein, né? Uhum. Terminando a narrativa do próprio monstro, né, se dizendo arrependido, né, e com muito remorso de tudo que aconteceu, mas ele é um ser cheio de emoções, esse monstro cheio de emoções, né, Não, é um essa poço de complexidade, né? essa figura monstruosa que é cheia de emoções, intensidades e contradições. Essas figuras começam a aparecer na literatura do século XIX, escrita por mulheres, né, que estão enclausuradas, ou que são loucas, ou que são doentes, e elas começam a aparecer. São as loucas do sótão, né? São as mulheres que vão dar início a toda uma tradição que a gente agora tem muito mais condições de sistematizar. Pois é, e assim, antes de mais nada, eu queria deixar uma coisa claro que o nosso objetivo aqui, né, ao analisar a adaptação, não é fazer a comparação do livro e do filme e dizer que um é bom e o outro, sabe? Assim, essa coisa. Porque cada obra é uma obra, né? E elas vão ser válidas de formas diferentes. Mas Sim. eu acho que no Frankenstein, pelo menos, aconteceu uma coisa que foi um um favor e um desfavor a Mary Shelley ao mesmo tempo, assim. Porque o Frankenstein, né, a figura que ela se tornou, vai ser essa figura super importante para o resto da história do cinema e para a criação do que a gente conhece como horror moderno, né, que vai começar ali em 1920, 1930, muito em função da Primeira Guerra, e eu quero falar um pouco sobre isso depois, né, sobre como foi. Ele volta com uma roupagem bem diferente do que ele tem no livro, e por um motivo bem diferente, né, do que ele aparece no livro. Mas ao mesmo tempo, as pessoas, o cinema faz isso, né? As pessoas acham que elas conhecem um estereótipo, ou elas passam a conhecer essa figura a partir de um filme e elas não vão revisitar a literatura para ver o que querem em princípio. Sim, E são coisas totalmente diferentes, né? Nesse caso, pelo menos. Então, o Frankenstein da Mary Shelley que a gente conhece como imaginário não é o Frankenstein da Mary Shelley, né? Ele é o Frankenstein do do filme, cinema. do James Whale, que inclusive eu fiquei sabendo uma coisa muito engraçada, que foi esse monstro que eles criaram, que inclusive tem uma descrição totalmente, né? Ele tem uma aparência totalmente diferente da descrição do monstro do livro. Ele foi um monstro imaginado pelo diretor de arte do filme, que pegou e ficou fazendo estudos de anatomia e ficou imaginando assim como seria o Victor Frankenstein tá não ser cirurgião e tá tentando montar esse corpo.
Inclusive tem o elemento da eletricidade que só entra no filme, né? Que é como eles despertam o Frankenstein. Então a questão do parafuso no pescoço era por onde ele imaginava que entraria a eletricidade. E assim, esse monstro que a gente conhece, então, ele é a imaginação de um diretor de arte e é esse que a gente vai repetir para o resto da vida, assim. Que tem muito pouco a ver com o que a Mary Shelley tinha imaginado para esse Frankenstein, né? Mas assim, ele diz, é muito engraçado ler a entrevista dele, porque ele diz coisas do tipo, ele não era cirurgião, então eu fico imaginando um cara que não é cirurgião, como ele teria inserido esse cérebro na cabeça, e eu acho que ele teria adotado um caminho super tosco, então, sabe, as cicatrizes, elas são todas super Tudo é toscas. horrível. Eu tenho muita simpatia pelo Frankenstein, pelo monstro original, né? Muita compaixão, assim, muita Uhum. empatia por aquela figura monstruosa e absolutamente intensa, emocionada, né? Que vê os seus planos de amor virem por água abaixo e se torna vingativo, mas ao mesmo tempo cheio de culpas e remorsos e gratidão ao Pai Criador. Eu tenho muita simpatia por ele, né? Também. E isso é o que mais me dá pena sobre a gente ter perdido esse imaginário do Frankenstein, sobre a gente ter perdido essa figura. Acho que tem uma questão importante para falar. Bom, enfim, o encerramento do livro, né, a história do livro basicamente é essa, onde o Frankenstein não só é essa criatura super complexa, super cheia de emoções, super capaz de sentir empatia, sem empatia, inclusive, né, pelas pessoas ao redor, super sensível, né? E super inteligente, porque eu adoro a parte onde ele conta como ele aprende a ler Sim, escondido e sim, sim. observando as aulas através de um buraco, assim, porque tem um dos habitantes dessa cabana tá dando aulas para sua companheira, né, para que ela aprenda a ler e escrever, e ele fica lá. E eu acho engraçadíssimo pensar, e isso eu fiquei viajando o livro inteiro, assim, ele não devia ter 3 metros de altura, hein? Alguma coisa assim, Como é que essa é. criatura se escondia? Um lugar minúsculo. Bom, isso tudo a gente deixa por conta do insólito, onde cabe tudo, tudo é possível. E assim, se tu vai analisar essa história da Mary Shelley, tem muito dela, né, nesse monstro, tem essa coisa super esperta dela ter trazido o mito do Prometeu, que rouba o fogo dos deuses para dar para os homens e depois sofre esse castigo pela eternidade, assim, pela eternidade não, porque em um momento para, mas por muitos anos, que é de uma ave comer o fígado dele Sim, repetidamente. E assim, eu acho que o Frankenstein fala muito sobre crime e castigo, fala muito sobre arrependimento, fala muito sobre esse brincar de pecado Deus. e desejo, Uhum. exatamente. Esse brincar de Deus do Victor Frankenstein, né, que depois vai se arrepender e ele vai ter essa punição. E eu acho que um dos principais pontos que a gente tem aqui de diferença entre a figura do Victor Frankenstein do livro para o filme vai ser isso, assim, em primeiro lugar, ele vai viver com esse segredo, com essa vergonha, sabe, isso é algo que, inclusive, leva todo mundo à volta dele a sofrer todas as consequências que sofrem, né? Ele nunca dividir isso com ninguém, ele ter que viver com essa culpa sozinho. Essa loucura, né? Exato, essa punição, né, que todos os dias se repete e ele não consegue se livrar dela. Bom, e assim, passando um pouco, já que eu já comecei essa história de como ele é transposto para o cinema, eu já acho muito estranho a maneira como eles trocam o nome dos personagens. Não sei se tu notou isso no filme, mas o Victor Frankenstein vai se chamar Henry e o Clerval vai se chamar Victor. Enfim, fizeram uma bagunça de nomes que eu achei realmente difícil de entender porque e inclusive a narrativa assim do filme. Mas assim tem essa acho que essa mudança principal que é o Victor Frankenstein ele não vai lidar com a culpa em nenhum momento, é muito explícito o orgulho que ele tem, né, ou como ele faz isso para, enfim, para exibir as suas habilidades como alquímico, como enfim, estudante de uma
protomedicina, assim, por assim dizer. Sim. E logo a gente já tem esse monstro que sai sendo monstruoso por ser monstruoso. Ele não é uma criatura dotada de nem um pouco da complexidade que a gente tem no livro, né? O Frankenstein do filme. Ele é como se fosse... Do livro não tem como a gente não gostar, né? Porque ele é do bem, ele é bom, ele está sendo vítima de uma situação que não foi ele que criou, ele foi super abandonado, super abandonado e super corrompido amparado. pela sociedade ao redor, né? Através desse abandono, assim, ele tem uma corrupção de caráter, ele tem uma revolta contra o humano por causa de tudo que ele passou. O que no filme, tu, nem perto dessa complexidade toda. Tu tem um monstro que é monstro e sai agindo monstruosamente. Tu até nota que existe essa inocência nele, que ele tem momentos assim, o momento em que ele mata aquela criança em cena, que é super importante assim para a história do Sim, cinema, né? O matar uma criança em cena não é uma coisa fácil nunca, nem que passe impunemente. Mas ele faz isso pela própria inocência, por não entender direito o que ele está fazendo, por tentar estar brincando com essa criança. Mas enfim, é uma figura bem ela é bem pouco complexa, eu diria assim. Só que ela vai surgir em um momento ali entre 1920 e 1930, que o mundo ainda estava numa ressaca do pós-Primeira Guerra, assim. Então, muitos dos soldados que estavam voltando da Primeira Guerra voltavam desfigurados, voltavam com deformidades. E a deformidade, monstruoso, né? monstruosos, eles começam a aparecer no cinema como um símbolo desse soldado, né? E até existem muitos dos diretores, e é o caso do James Whale, ele tinha sido soldado. E tem uma questão sobre a figura do Frankenstein no filme ser muito uma tradução dessa pilha de corpos, sabe? A pilha de corpos virava uma coisa muito importante para o James Whale, né? Era como ele tinha visto essa morte tão de perto, era como, enfim, tinha essa questão dos soldados voltando desfigurados, mas tinha também a questão que isso também vai aparecer lá no Dr. Caligari, do soldado zumbi, o soldado sonâmbulo, sabe? O soldado que cumpre a ordem e que passa por esse momento sem questionar. Então, por outro lado, essa figura do Frankenstein que vai aparecer no cinema, que é essa figura sem uma capacidade de discernimento, ela faz sentido para esse momento, para esse diretor. E ele faz um sentido diferente no cinema do que ele vai ter no livro. E o que eu acho interessante é que daí essa figura do filme, que é o Frankenstein que a gente conhece pelo filme, ele é que vai se repetir ao longo de todo o imaginário. Né? E daí tu vai ter a repetição dessa figura na família Addams, nos monstros, no Hulk, no tudo que tu pode imaginar. Ele vai parar até no penadinho da Turma da Mônica, ele vai parar sabe, no Frankenweenie, entende? É uma figura que ficou muito marcada, muito forte no nosso imaginário. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial, né? Reedições de livros da Helena Garro, da Maria Luísa Bombal, da Harmonia Somers, né? Da própria Shirley Jackson, que a gente só tem os 2 romances dela traduzidos, assim, e da própria ficção científica das mulheres, né? Da Octavia Butler e a Ursula Le Guin, enfim, estou pensando em várias, assim, que a gente está no momento de uma grande reedição dessas obras e teve um caminho que foi aberto por uma menina, né? Há muito tempo atrás e agora e esse caminho funcionou muito bem. A gente tem as características desse tipo de obra escrita por mulheres, o que elas significam. Então, eu sou muito apaixonada, enfim, não sou muito confiável assim, mas eu acho que são textos maravilhosos e que merecem ser conhecidos. Também. Bom, só deixando o convite, para quem gostou do nosso papo, a gente vai estar falando sobre a Shirley Jackson no próximo encontro.
a gente ia falar sobre o Sempre Vivemos no Castelo e a sua adaptação, que foi feita agora em 2018, mas a gente não vai conseguir não falar da Maldição da Residência Rio. E depois a gente vai falar sobre a Anne Rice e o Entrevista com o Vampiro. Né? Então, vemos vocês na próxima e até mais. Até mais. Obrigada.